Imagina caminhar no meio de dinossauros do tamanho de um prédio de manhã e a poucos passos dali construir uma cidade inteira com as tuas próprias mãos. Parece dois mundos completamente diferentes, mas em Portugal ficam lado a lado, no mesmo recinto. E o mais incrível é que tudo isto nasceu numa das zonas mais ricas em fósseis do planeta inteiro. Hoje vou mostrar-te como montar o passeio em família perfeito, entre o passado mais distante e o futuro que tu próprio constróis. Vamos começar pelo princípio. E o princípio, aqui, é mesmo o princípio. Há 150 milhões de anos. A pouco mais de uma hora, a norte de Lisboa, fica a Lourinhã. À primeira vista, uma vila tranquila do oeste português, com falésias, praias e vinho. Mas a Lourinhã tem um título que poucos lugares no mundo podem reclamar. É conhecida como a capital dos dinossauros. E não é exagero turístico, é ciência. O Solo da Lourinhã é uma das jazidas de fósseis do período Jurássico mais importantes da Europa e do mundo. Foi aqui que se descobriram ossos, pegadas e até ovos de dinossauro com embriões lá dentro, algo extraordinariamente raro a nível mundial. Foi aqui que se identificou uma espécie própria, que ganhou o nome do próprio sítio. Por outras palavras, nesta zona de Portugal andaram mesmo dinossauros. Não é fantasia, não é Hollywood. É o chão real, onde estes gigantes viveram, morreram e ficaram guardados durante milhões de anos. E foi sobre essa herança que nasceu o Dino Parque da Lourinhã, o maior parque de dinossauros ao ar livre de Portugal. Esquece a ideia de um museu fechado, com vitrines e silêncio. O Dinoparque é o oposto disso. São 10 hectares de natureza, qualquer coisa como 10 campos de futebol, divididos em 6 percursos a pé. E ao longo deles encontras mais de 200 modelos de dinossauros em tamanho real. 201 para ser exato. E tamanho real, no caso destes bichos, quer dizer enorme. Caminhas e de repente surge à tua frente um pescoço gigantesco a sair de entre as árvores. Viras uma curva e dás de caras com um predador com dentes maiores do que a tua mão. Para uma criança isto é mágico, mas para um adulto também é. Porque há uma diferença brutal entre ver um dinossauro num ecrã e ter um à tua frente, à escala verdadeira, e perceber o quão pequeno tu serias ao lado dele. É aí que cai a ficha. Estas criaturas dominaram o planeta durante mais tempo do que conseguimos sequer imaginar. E isto não é só um passeio, é um negócio enorme. O Dino Parque arrancou com um investimento de 5 milhões e meio de euros e desde que abriu, em 2018, já recebeu mais de 1 milhão e 400 mil visitantes. São à volta de 200 mil pessoas por ano. Isso dá, em média, qualquer coisa como 16 mil por mês e várias centenas de pessoas a passar os portões num único dia de verão. Os bilhetes vão dos 9,5€ para as crianças aos 12,5€ para os adultos. Tudo isto numa vila do oeste, a olhar para dinossauros. E o Dino Parque não vive só do espetáculo. Mais de 150 mil destes visitantes vieram em visitas de escola. Tem uma forte componente educativa ligada à paleontologia que explica como se descobrem os fósseis, como se sabe a idade das rochas, como os cientistas reconstroem um animal inteiro a partir de uns poucos ossos. E vai mais longe. Em 7 anos já canalizou mais de €500 mil para projetos de investigação científica. As crianças saem de lá não só deslumbradas, saem a saber mais. E muitas saem a querer ser paleontólogas. É esse o poder do sítio. Passas lá a manhã inteira sem dar pelo tempo. E aqui está a melhor parte. Não precisas de entrar no carro nem de conduzir até lado nenhum. A poucos passos do meio dos dinossauros, dentro do mesmo recinto, na rua que dá pelo nome de Vale dos Dinossauros, abre-se um segundo mundo completamente diferente. Porque depois de olhares para o passado mais remoto do planeta, é a altura de construires alguma coisa com as tuas próprias mãos. Entramos no mundo do Bricópolis. Se o Dino Parque é a natureza em estado puro, o Bricópolis é a imaginação em estado puro. É uma exposição permanente, construída à volta de uma ideia simples e genial, o tijolo de montar. Aquele bloco de plástico colorido com que praticamente todos nós brincamos em crianças e que continua a ser uma das ferramentas mais poderosas que existem para despertar a criatividade. E aqui é tudo em grande escala. O Bricópolis é considerada uma das maiores mini-cidades de peças de montar do mundo. Cerca de 5 milhões de peças, espalhadas por 700 metros quadrados. E por trás disto está um investimento de cerca de 9 milhões de euros, mais do que o próprio parque de dinossauros custou a construir. Espaços temáticos, zonas de construção livre, desafios, experiências interativas pensadas para miúdos e graúdos. E há um detalhe importante. Isto não é só para crianças. Qualquer adulto que tenha crescido a montar e a desmontar peças vai sentir aquela ponta de nostalgia no momento em que pega na primeira peça. A diferença é que agora podes pensar em grande, construir em grande e fazê-lo ao lado dos teus filhos. Os bilhetes andam nos 7,5€ para as crianças e 9,5€ para os adultos. E é precisamente esta combinação que torna o dia tão especial. Primeiro, és um observador. Andas no meio de gigantes que existiram há milhões de anos, sentes o peso do tempo, da história natural, daquilo que veio muito antes de nós.
A seguir, és um criador. Pegas em peças soltas e transformas o nada em alguma coisa. De um lado, o planeta mostra-te o que foi capaz de criar. Do outro, és tu que crias. Por outro lado, precisas de te inscrever no canal para veres mais conteúdos deste género e apoiares o canal. Mas enfim, olhando para o panorama geral, como empreendimento, os números impressionam. Junta os dois e estamos a falar de mais de 14 milhões de euros investidos no mesmo recinto, numa vila do oeste português. 14 milhões de euros que viraram emprego, que viraram turismo, que puseram a Lourinhã no mapa, não só dos paleontólogos, mas das famílias de todo o país. E é por isso que o plano é tão bom. Ao contrário do que muita gente pensa, estes dois sítios não ficam longe um do outro, ficam colados, no mesmo recinto, na Lourinhã, a cerca de 1 hora de Lisboa. Não tens de partir o dia entre lugares distantes, nem de fazer disto um fim de semana inteiro a conduzir. Chegas de manhã, viajas 150 milhões de anos ao pé dos gigantes e a seguir, sem sair do recinto, constróis o teu próprio mundo. Dás tempo a cada experiência, evitas pressas e transformas um simples passeio num daqueles dias de que as crianças se lembram durante anos. Porque é disso que se trata, no fundo. Não é só entreter os miúdos por umas horas, é dar-lhes memórias. É o momento em que olham para um dinossauro do tamanho de uma casa e ficam sem palavras. É o momento em que terminam uma construção e olham para ti com orgulho. São estas as coisas que ficam. Entre os dois, fazes uma viagem de 150 milhões de anos sem sequer mudar de recinto, do mais antigo que existiu ao que ainda está por construir. 14 milhões de euros de investimento, mais de 1,5 milhão de visitantes, 10 campos de futebol de parque e 5 milhões de peças, tudo a 1 hora de Lisboa. Poucos planos em família te dão tanto, por tão pouco. Guarda este. E quando o fizeres, repara na cara deles. Vais perceber que valeu cada quilómetro.